Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, o último livro do Velho Testamento. Essa porção foi escrita possivelmente 520 anos do primeiro livro do Novo Testamento. Então, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. O Velho Testamento termina dessa maneira. A palavra diz assim: Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é tua, ela não é nossa. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que é o único que é capaz de aplicá-la aos nossos corações. Obrigado porque nós dependemos totalmente do Senhor, não de nós, mas do Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo venha sobre cada mente, sobre cada família que vai receber a tua palavra. E pedimos que o Senhor nos ajude a termos um coração totalmente rendido ao Senhor. Ajuda-nos, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Velho Testamento termina falando de João Batista. Aqui não aparece João Batista, mas eu já vou esclarecer para vocês que a pessoa mencionada aqui é João Batista. Isso nos é confirmado no Novo Testamento. E o Novo Testamento inicia nos 4 evangelhos com a pessoa de João Batista. Então ele é uma pessoa singular, nós já vamos ver isso. Só que o texto começa dizendo que o Senhor vai enviar um profeta. Antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor nas Escrituras é o dia em que Cristo virá para buscar a sua igreja. Nós temos aqui uma classe que está estudando a respeito disso. Então, esse dia, ele é descrito nas Escrituras como o dia do Senhor. O dia em que Jesus será visto como Senhor de toda a terra. Hoje ele é reconhecido na igreja. Hoje a igreja e aqueles que o amam, que o adoram, têm os joelhos prostrados diante dele já. Nós já reconhecemos, a igreja já reconhece que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e que por causa da sua obra na cruz, o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, diante de quem todo joelho nessa terra vai se prostrar, reconhecendo que ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então, este é o dia em que a terra toda reconhecerá que ele é o Senhor. Porém, para aqueles que já o amam nesta terra, é o grande dia. Para aqueles que não o reconheceram nesta terra, será o terrível dia. Porque para nós, os salvos, é o dia tão esperado do nosso encontro com o nosso amado Senhor, onde os nossos olhos o verão como Ele é. Hoje, nós somos vistos por Ele, mas nós ainda não enxergamos Ele como Ele é. Por isso que o texto do amor, em 1 Coríntios, diz que um dia, então, o veremos como Ele é. Então, para nós que esperamos por Ele, é o grande dia. Mas, meus queridos, para aqueles que não o reconheceram como Senhor e Salvador, será o terrível dia do Senhor. Por quê? Porque naquele dia eles entenderão que o destino deles será longe do Senhor. O que faz o céu céu não são as ruas de ouro, nem o rio que sai do trono,
nem as portas de pérolas, nem a grande cidade, uma extensa cidade que comporta todo o povo de Deus. O que faz do céu, céu, é a presença de Jesus. E o que faz do inferno, o inferno, não é as labaredas de fogo, não é o ardor incessante, não é nada do que é terrível que vai acontecer lá. O que faz do inferno o inferno é a ausência do nosso Senhor. Para aqueles que o veem, o grande dia do Senhor. Para aqueles que o rejeitam, o terrível dia do Senhor. Só que, meus queridos, isso já seria grandioso se parasse aí. Mas o texto continua dizendo que os pais precisam ter o coração convertido aos filhos e os filhos o coração convertido aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí eu preciso fazer um parênteses. Nós não temos muito tempo, então eu vou tentar ser bem objetivo no que eu estou falando. Quando você estuda as pragas na Bíblia, nós estamos vivendo uma praga. O coronavírus, o Covid-19, ele é uma praga, certo? E como tudo o que existe na Terra, ele é governado pelo nosso Deus. Simples. Simples. É tão simples. Ele regula o vento, porque é ele quem tem o estoque do vento. É ele quem cuida do vento. É ele quem envia o vento. Ele cuida dos pardais e nenhum deles cai sem o sim dele. Ele cuida das moscas. Porque quando ele enviou a praga no Egito, ele enviou as moscas. Ele cuida das moscas, das rãs. Ele cuida de tudo o que existe debaixo do céu. Ele cuida. Assim como ele cuida de uma célula morta. Porque um fio de cabelo é uma célula morta. Ele regula os meus fios de cabelo. Como é que ele pode fazer isso? Ele faz isso porque ele é Deus. Nós não imaginamos isso porque nós não somos Deus. Mas ele consegue fazer isso porque ele é Deus. Ele regula tudo. E a primeira praga que entrou nessa terra, eu fiquei muito tentado a estudar essa praga com os irmãos, mas o Espírito me orientou para esse texto. Na primeira praga que houve nessa terra, você sabe sobre o que Deus estava julgando? Toda praga é um julgamento de Deus. Toda praga nesta terra é um julgamento de Deus. Veio chuva demais, é um julgamento de Deus. Veio chuva de menos, é um julgamento de Deus. Porque Deus diz em Deuteronômio que Ele abençoaria ou amaldiçoaria a terra, dependendo da maneira pela qual as pessoas vivessem. Então a praga é uma forma de Deus conter o pecado até a vinda de Cristo. É simples. Simples. O irmão David Wilkerson tem uma frase nos anos 70. Ele trabalhou com drogaditos em Nova York. Ele tem uma frase de 1970 que ele diz assim, é uma profecia: haverá um dia em que todos os bares, as boates e os prostíbulos de Nova York serão fechados. Os homens se recolherão na sua casa e ali eles buscarão a Deus. Oh, meus queridos, isso só pode ser falado pelo Espírito Santo de Deus. Como é que ele ia imaginar que isso ia acontecer com tanta precisão? Então as pragas são um decreto de Deus. A primeira praga na Bíblia, não abram por favor, eu só vou citar, está em Gênesis capítulo 12, na vida de Abraão. Existe uma fome na terra e Abraão desce ao Egito. E Faraó põe os olhos em Sarai. E Abraão mente, dizendo que ela é irmã. E Faraó recolhe ela
para si, não a toma para si ainda. Em geral, elas tinham toda uma preparação para poderem estar com Faraó. Neste processo, Deus fere a casa de Faraó, diz o texto, com grandes pragas. A primeira praga na Bíblia veio porque Faraó tipifica Satanás, tipifica o mundo, o Egito tipifica o mundo. A primeira praga na Bíblia veio porque os homens se levantaram contra o casamento que Deus instituiu. Hoje nós estamos tentando criar casamento de tudo quanto é jeito, família de tudo quanto é jeito. O ano passado, o STJ no nosso país rejeitou uma proposta de casamentos multiafetivos. Sabe o que é casamento multiafetivo? Casar em mais de 2 pessoas. Casar em 3, 4, 5. O nosso povo pediu isso no STJ. O que Deus faz? Deus levanta uma praga para cessar o pecado. A primeira praga intenta contra o casamento. Porém, a última praga do Velho Testamento, a palavra que aparece não é praga, mas o sentido está entendido. O texto bíblico está dizendo, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última praga no Velho Testamento é a praga de quando os nossos corações não são convertidos aos nossos filhos, nem o coração dos nossos filhos convertidos a nós. Meus queridos, Deus feriu a humanidade com a finalidade de restaurar nossos casamentos e com a finalidade de restaurar os nossos corações com relação aos nossos filhos. Pensem comigo, são mais de 720 profecias sobre a volta do Senhor. Faltam menos de 20 para serem cumpridas. O Senhor está às portas. Por que uma praga dessa inicia na China? Porque o Senhor ama os chineses e abriu a China para o Evangelho através da pandemia. Por que o segundo lugar que é tocado nessa praga é na Europa? Porque a Europa é o berço do cristianismo, hoje completamente afastada do Senhor. Então o Senhor, por amor a muitas pessoas, a muitos europeus, o Senhor os amou de tal maneira que deixou que a praga impactasse a nação deles. Por que o terceiro lugar foi a América do Norte? Porque a igreja da América do Norte foi a igreja que mais enviou missionários alguns anos atrás. E hoje é uma igreja completamente mundanizada. São pouquíssimos os lugares sólidos e firmes na América do Norte. Deus, amando os americanos, permite que eles se recolham em casa e voltem ao Senhor. Eu tenho um amigo que mandou uma carta convocando nos Estados Unidos pastores a um jejum. 12 irmãos responderam. Foram centenas de cartas. 12 irmãos responderam. Porque Nova York foi o lugar com o maior número de infectados e o maior número de mortes como cidade. O ano passado, o governador atual autorizou o aborto até o 9º mês de vida. 9 meses você pode fazer aborto. Deus se levanta contra o pecado, chamando a nossa atenção de que Ele está por vir. Porque o Senhor impacta a nossa nação dessa maneira? Porque a nossa nação ainda é uma nação com uma perspectiva cristã forte.
Nós temos boas igrejas, bons líderes, bons pastores, boa mensagem, muita coisa sadia sendo partilhada, mas o Senhor está chacoalhando os nossos corações. Por quê? Porque eu e você apresentaremos apenas a nossa vida, da nossa esposa e dos nossos filhos diante de Deus. Nós não vamos apresentar mais nada. Teu carro vai pegar fogo, tua casa vai pegar fogo, teus bens vão pegar fogo, teu dinheiro vai pegar fogo, tudo vai queimar e virar cinza. Então o Senhor nos desperta para uma grande convocação. É como se Ele estivesse chacoalhando a igreja e pedindo para que a igreja tenha um posicionamento adequado e correto diante deste momento que antecede a volta do Senhor. Casamentos têm que entrar em ordem. Primeira praga. Último texto da maldição. Filhos precisam ser ganhos ao Senhor. E aí, eu preciso ler um outro texto para os irmãos. Abram em Mateus, em capítulo 17. Eu preciso explicar apenas uma outra coisa para os irmãos, para nós avançarmos. O texto bíblico associou a pessoa de Elias. Eis que eu enviarei o grande profeta Elias. Capítulo 17 de Mateus, versículo 9, diz assim: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então a figura mencionada em Malaquias é a figura de João Batista. Quem é esse homem? Por que o texto diz que este homem é quem converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais? Vamos ler mais uma porção para compreendermos. Abram em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Vejam quem era esse homem. Versículo 13. Zacarias, esposo de Isabel, ele era sacerdote e ele estava lá na época do turno dele. Ele entrou no lugar santo, no Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício. E quando ele estava oferecendo o sacrifício, lá dentro o anjo Gabriel aparece para ele. Aparece numa visão. E aí eles têm essa conversa. Versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem lhe porás o nome João. Em ti, em Zacarias, haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele, vejam a descrição desse menino João, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Quem é esse homem João? Ele é, para nós que somos pais, o modelo. Porque é no espírito de João que nós converteremos o coração nosso coração
aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O texto poderia ter dito apenas que os pais fariam isso, mas o texto associou o profeta João. Nós sabemos que João foi o precursor do Senhor. Nós sabemos que ele apresentou o Senhor nesta terra. Mas, queridos, ele não fez só isso. Ele preparou um povo para o Senhor. Muitos se converteram e passaram por um batismo de arrependimento na mão de João Batista. Então ele não apenas apresentou o Senhor, mas ele, usado pelo Espírito Santo de Deus, converteu muitos dos corações dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, ele tinha um poder dentro dele, ele tinha um espírito e um poder dentro dele, que facilitava esse caminho da conversão dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Quem é esse homem? A primeira característica desse homem, o nome dele é João, que significa graça de Deus, favor de Deus. Então preste atenção, para nós termos o nosso coração convertido aos filhos, você vai ter que aprender o que é um espírito gracioso. Você tem que aprender que graça significa na Bíblia favor. No Velho Testamento significa aceitação. Nós não temos os filhos que nós queremos, nós temos os filhos que o Senhor nos dá. Alguns querem um filho homem, uma filha mulher, ficam programando na mente que é desse jeito que eu quero, é isso que eu vou fazer, é assim que vai ser. Preste atenção, antes dele ser teu, ele é de Deus. Preste atenção, o casamento dele, quem vai definir é o Senhor. Preste atenção, a profissão dele, quem vai definir é o Senhor. Preste atenção, se ele é bom de matemática, de português, de criatividade, de música, seja lá do que for, quem define é o verdadeiro Pai dos nossos filhos, que é Deus Pai, não somos nós. Então nós aceitamos os filhos que Deus nos deu. Nós temos por eles favor, cuidado, amor, bênção. Sabe como é traduzido a palavra graça no Velho Testamento? Charme. Aplica isso na tua paternidade. Você tem que ser charmoso para o seu filho. Sabe aquele pai gostoso? Aquele pai que o filho tem vontade de estar perto, de estar junto, que encontra acolhimento, que encontra plena aceitação, seja no acerto, seja no erro, tem a mão da firmeza, tanto para acolher, quanto a mão da firmeza para tratar. Meus queridos, graça. O nome dele será João. E quando o menino estava para nascer, houve uma discussão do nome que se daria para ele, mas será João ou Zacarias? João ou Zacarias? João ou Zacarias? E o pai, mudo, porque ele tinha descrido do anjo, pega uma tabuinha e escreve: seu nome será graça. Seu nome será graça. O nosso Senhor é tão gracioso por nós, que Ele intercede por nós diariamente. Esse é o homem, esse é o espírito e poder de Elias. Mas não apenas isso, veja o que o texto diz, versículo 15: pois ele será grande diante do Senhor. Meus queridos, presta atenção. Você quer conquistar essa vida para quê? Para quê? Para que nós precisamos de mais do que nós temos? Para quê? Para o fogo? Ele será grande diante do Senhor.
Você tem que pôr na cabeça: Senhor, eu quero que o Senhor olhe para mim e respire um aroma suave da minha vida. Nós deveríamos ser para o Senhor uma fragrância suave, uma fragrância de alegria. Quando um homem, quando uma mulher tem o Senhor por prioridade no seu tempo de devocional, no seu tempo das Escrituras, na disciplina sua com o trabalho, sem trabalhar demais, na disciplina sua com o dinheiro, sem gastar o que não tem, vivendo de forma adequada, vivendo com menos. Meus queridos, a grande maioria de nós aqui gastou menos o último mês. Ou eu estou errado? Sabe por quê? Sabe o que Deus está ensinando para nós? Que nós podemos ter uma vida mais simples. Para que precisamos de tanto? Para que precisamos ser grandes nessa terra? A única coisa que nós necessitaríamos seria ser grande diante do Senhor. Ele será grande diante do Senhor. E aí diz mais uma coisa dele: não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Meus queridos, eu estou vasculhando as Escrituras, porque toda vez que eu partilho sobre bebida, sempre alguns irmãos se levantam dizendo: César, Paulo disse que era para Timóteo beber vinho. Jesus foi dito que ele era comilão e beberrão, que ele comia com... Mas, queridos, tudo isso é texto bíblico e é verdade. E a Bíblia não proíbe o beber vinho. A Bíblia não proíbe. Porém, a Bíblia também não estimula. A Bíblia não estimula. E eu estou achando os textos que não estimulam. Aliás, se você estudar a Bíblia, você vai descobrir que as duas vezes que Jesus julgou a terra, Jesus salvou duas famílias: a família de Noé e a família de Ló. E na família de Noé, Noé foi um homem de Deus, ele andou com Deus. Ló foi um justo, que afligia a sua alma por causa do comportamento daqueles insubordinados, diz o livro de Judas. Então o texto é muito claro: foram dois homens de Deus, porém os dois trouxeram maldição para a família. Noé tomou um porre e amaldiçoou seu neto. Ló tomou um porre e as duas filhas coabitaram com ele. Não, o texto bíblico é simples, simples, simples. Nós não podemos nos dedicar às compulsões, porque senão nós não nos enchemos do Espírito. Nós não podemos nos dedicar às compulsões. Compulsão de trabalho, de bebida, de comida, de compra, de gasto, compulsão disso, de lazer, daquilo outro. Nós não podemos nos entregar às compulsões, porque se você se entregar à compulsão, você não é cheio do Espírito Santo de Deus. Simples. O texto de Efésios é o texto bíblico quem coloca. Aqui em João. E o texto de Efésios: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, meus queridos, você quer salvar seu filho, você tem que ser gracioso. Em segundo lugar, você tem que ser grande diante do Senhor. Ele tem que ter satisfação com você, não as pessoas. Em terceiro lugar, você não pode se entregar às compulsões, mas se entregar total e completamente ao Espírito de Deus. É tão interessante, o Espírito não pode encher o que é cheio. Se você se encher das compulsões ou da bebida, o Espírito não tem condições de encher. O Espírito só pode encher o que é vazio. Você quer pôr em ordem situações, tem situações graves, tem situações difíceis. Meus queridos, o Pai nos toma pela mão e nos conduz. E Ele fala no nosso ouvido, Ele comunica o que é para fazer, como é para fazer.
Deus, num dia, numa visitação, Ele muda toda a nossa história. Basta uma visitação do Senhor para tudo ser mudado. Meus queridos, precisamos dessa vida cheia do Espírito de Deus para podermos então alcançar o coração dos nossos filhos. O que mais diz o texto? Diz assim, que ele será cheio do Espírito já do ventre materno. Eu não sei se você teve ou não a possibilidade de consagrar teus filhos no ventre materno. Se você não fez, ensine seus filhos a fazer com os filhos deles. Isso é um princípio das Escrituras. Ana, quando o Senhor o visitou, ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o devolvo a ti. Ele é consagrado ao Senhor. Foi um nazireu, consagrado totalmente a Deus. Nossos filhos precisam serem consagrados ao Senhor. E vou dizer mais, não importa a idade. Se você nasceu de novo, teus filhos já tinham 20 anos, a hora que você entender esse princípio, ouvir isso, filho, vem cá. Filho, vem cá. Filho, eu quero te dedicar ao Senhor. Porque eu não tinha isso quando você nasceu, mas hoje eu tenho a compreensão. A partir de hoje você vai ter de mim todo dia uma oração para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você vai pertencer ao Senhor, porque esta vida não é a vida que nós vamos viver. A nossa vida está por vir. Então nós ensinamos os nossos filhos. Jeremias, o texto bíblico diz assim: Jeremias, eu te chamei pelo teu nome no ventre da tua mãe. Paulo diz que ele foi chamado quando ele nem era vivo, não era nascido ainda. O Senhor já havia chamado e reservado ele. Você tem noção do que é você pôr a mão na cabeça de um filho teu e dizer: filho, você é do Senhor. Filho, você é do Senhor. Eu não sei quantas e quantas e quantas e quantas histórias eu ouvi na minha vida de filhos que acordavam no meio da noite com o pai e a mãe ajoelhado, com a mão neles intercedendo. Você tem noção do impacto que isso é sobre a alma do teu filho, do nível de aceitação que ele tem? Esse é o espírito e o poder de Elias, nos apresentado agora na vida de João Batista. Os irmãos entendem? E aí o texto diz assim, versículo 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Preste atenção, irá adiante do Senhor. Literalmente esse texto aqui quer dizer o quê? Que ele foi na frente de Jesus. Literalmente quer dizer isso. Ele foi à frente do Senhor. Mas eu quero aplicar isso. Preste atenção. Quando os nossos filhos têm até 12 anos, o grau de compreensão deles do Senhor é limitado. Quem vai à frente? Nós. Nós representamos o Pai, o Filho, o Espírito. Somos nós quem trazemos o consolo do Espírito. Somos nós quem trazemos o modelo do irmão mais velho, de Jesus. Somos nós quem representamos Deus Pai na vida dos nossos filhos. Nós vamos à frente deles, do Senhor, trazendo sobre eles essa compreensão. Os irmãos estão entendendo? E aí o texto diz: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Meus queridos, no texto de Malaquias diz que o coração dos pais é convertido aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Quem que converte primeiro?
somos nós. Não precisa abrir. Eu só vou citar o texto. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, diz assim, Paulo diz assim: não vou atrás dos vossos bens. Não são os filhos que entesouram para os pais, mas são os pais que entesouram para os filhos. Todo movimento de amor, de tempo, de abraço, de oração, de cuidado, de paz, de reconciliação, de conversa, todo movimento deveria começar, em primeiro lugar, nos pais. O ser humano precisa de modelo. O ser humano precisa de modelo. O ser humano precisa de modelo. Por que Jesus era o unigênito e se tornou o primogênito? Porque nós precisamos de modelo. Por que o texto bíblico diz que é para nós seguirmos os nossos guias? Porque nós precisamos de modelo. Todos nós necessitamos de modelo. Esses dias, ouvindo o irmão Hernandes, ele falou uma coisa que foi da minha criação. Ele falou que quando você faz uma cerca, você coloca lá os paus, mas a cada distância você coloca um tronco. Porque aquele tronco é que vai dar sustentação naqueles paus menores. Nós precisamos de troncos na igreja. As nossas casas precisam de troncos sólidos, firmes, coerentes, que sabem o que é, que sabem dizer com propriedade as Escrituras, que sabem mostrar qual é o caminho, que vão ser um baluarte para os nossos filhos. Nossos filhos precisam de alguém que comece com eles o afeto. Eu não sei quantas vezes eu fui o único a abraçar filhos, porque o pai não abraçava, a mãe não abraçava. Olha o perigo disso. E se eu fosse mal intencionado? E se eu fosse problemático? E se eu fosse conduzir ele para longe do Senhor? Nossos filhos precisam de pessoas que vão em direção a eles, que façam com eles aquilo que é necessário, que digam para eles aquilo que precisam. Os irmãos estão entendendo? Não são os filhos que entesouram para os pais. As Escrituras nos ensinam que eles são herança do Senhor. Como nós não vamos apresentá-los ao Senhor? Meus queridos, é tempo de apostasia. É tempo de apostasia. As pessoas negam o Senhor, negam a fé, negam o Pai, negam. Os nossos filhos precisam ver pessoas que amam, de forma dócil, tranquila e leve. Os irmãos estão entendendo? Vamos parar aqui. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra é preciosa. É a Tua palavra. Obrigado pelos homens de Deus que nós já tivemos no passado. Obrigado por João Batista. Obrigado por Elias. E, Senhor, nossos filhos não foram criados para perdição. Nossos filhos não são para calamidade. Nossos filhos não são para a morte, eles são para a vida. Nossos filhos não são para o mundo, eles são para o Senhor. Nossos filhos não são para o pecado, eles são para a igreja. Eles são para a santidade. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós
nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos que o Teu Santo Espírito converta o nosso coração aos nossos filhos. Faz com que nós nos voltemos para eles. Ajuda-nos a abraçá-los. Ajuda-nos a aceitá-los. Dá-nos uma palavra dócil. Dá-nos uma palavra estimulante. Dá-nos uma capacidade de interceder. Espírito Santo de Deus, enche-nos de Ti. Livra-nos da bebida, livra-nos das compulsões e enche-nos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter os nossos filhos para que o Teu nome seja glorificado. Preserva eles, guarda eles e, Senhor, converte plenamente o coração deles ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.